Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao canal sobre as reflexões da liturgia, da palavra, do Evangelho especificamente, que é o que nos últimos dias nós estamos refletindo. Claro que necessariamente nem sempre será o Evangelho, às vezes pode ser a primeira leitura. Porém, nos últimos dias, o Evangelho tem sido muito promissor para que nós possamos fazer as nossas reflexões, levar a cabo o nosso dia na Palavra de Deus e na graça do Espírito Santo. Mais uma vez eu agradeço a você por curtir o nosso canal, por compartilhar, por comentar, por se inscrever no nosso canal. E faço convite, se inscreva aqui embaixo, aqui do ladinho, se inscreve aqui do lado. Clica no sininho, ativa as notificações, dá um like, vê se está gostando, dá um like. Se não gostou, não gostei, padre, não tem problema, desde que você faça este momento de interação para que nós entendamos se está ficando bom, se não está, se precisa melhorar alguma coisa. Alguém já me falou do som, eu peço desculpas, mas o problema é que o aparelho celular já está um pouco usado, então o som não está muito bom, mas vamos quebrando o galho, tá ok? Hoje então a palavra de Deus nos diz sobre um texto muito conhecido nosso, o texto do rico que esbanja e do pobre Lázaro, tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Um pouco longo, vamos ser mais ágeis na leitura então. Havia um homem rico que se vestia com roupas de púrpura e linho fino e dava grandes festas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, coberto de feridas, ficava deitado junto à porta do rico. Queria matar a fome com o que caía da mesa do rico. Em vez disso, até os cães vinham lamber-lhes as feridas. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Também o rico morreu e foi enterrado. Na habitação dos mortos, entre tormentos, ele ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, porque estou atormentado neste fogo. Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a vida. E Lázaro, por sua vez, desgraças. Agora aqui ele é confortado e você é atormentado. Além disso, existe entre nós e vocês um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para junto de vocês não conseguem nem atravessar daí até nós. Ele insistiu: Eu lhe peço então, pai, que o mande à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, que Lázaro os alerte para que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Ele disse então: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até lá, eles se converterão. Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés, nem aos profetas, ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não se convencerão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos diante de um texto que, junto com outros 2 textos, formam um conjunto de parábolas sobre o destino do homem no final de sua vida. Mas esse não é o ponto central da
da parábola não. Mesmo que às vezes nós achemos que esta parábola irá nos falar do destino final do homem. Ou ele vai para o tormento eterno, ou ele vai para a salvação eterna. A questão é muito mais profunda do que isso. Antes de mais nada, havia um consenso na época de Jesus, na literatura bíblica, no tempo de Jesus, de que aqueles que nesta vida receberam riqueza, terra, família numerosa, saúde, estes eram abençoados por Deus. E aqueles, por sua vez, que houvessem recebido pobreza, miséria, alguma doença, alguma deficiência física, esses tinham pecado, ou os pais, ou eles tinham cometido um pecado muito grave e estavam então pagando por esse pecado com aquilo que Jesus diz, desgraças. Pois bem, então havia-se um consenso, especialmente na literatura religiosa da época, de que os pobres e os doentes, aqueles que eram afligidos por doenças, eram malditos. Então, sobrava os abençoados, que eram, na verdade, os ricos e todos aqueles que tinham então saúde, ligados à casta religiosa. Jesus vem então com esta parábola e as outras duas que antecedem essas parábolas, a do administrador infiel e também das riquezas, se eu não me engano, dos dons, quebrar com esta corrente que dizia então que os pobres eram amaldiçoados e os doentes também. Antes de mais nada, dizendo que não é porque o rico era rico que ele foi amaldiçoado, que ele foi mandado para o fogo eterno, mas porque ele era egoísta. O Evangelho diz claro: o rico comia com fartura e o pobre estava à sua mesa, e ali à sua mesa comia as migalhas que caíam da mesa do rico, quando eles lhe davam as migalhas. Caso contrário, os cachorros vinham lamber as feridas. Então, o que leva o rico, na verdade, ao sofrimento e ao tormento eterno é o seu egoísmo. É o fato de não olhar para fora de si e perceber a necessidade do Lázaro, daquele que foi nominado Lázaro. Esse é um problema. A segunda questão é dizer que a salvação, como de fato eles acreditavam, que a salvação era a salvação era coletiva. Os que recebiam bênçãos eram salvos, e aqueles, por sua vez, que tinham recebido apenas pobreza e doenças, eram amaldiçoados, já na terra já eram amaldiçoados. Então, Jesus vem esclarecer esse segundo ponto. Então, o primeiro ponto: o rico só vai para o tormento eterno por causa do seu egoísmo, porque não partilhou, porque não teve compaixão. E mais uma vez a palavra compaixão aparecendo na nossa reflexão. Não teve compaixão do pobre que estava à sua mesa. Em segundo ponto, a salvação, ela é fruto de um monte de ações individuais e não coletivas. Então, o meu comportamento, a minha ação, a minha atitude é que me salva ou me condena. Por quê? Porque Lázaro só tinha Deus, era temente a Deus, e por isso ele é salvo. E o rico não, o rico tinha riqueza, o Deus dele era a riqueza, ele era egoísta. Então esse é o segundo ponto. Terceiro ponto,
que nos trata esse texto é que a distância existente entre tormento e salvação é gigantesca, de forma que é impossível que de um lado e de outro possa haver comunicação. Então não existe aquilo que nós chamamos de comunicação entre os mortos e não existe comunicação entre eles e nós. Então aqueles que professam isso estão, segundo o evangelho que nós acabamos de ouvir, equivocados. É impossível então concatenar essa crença com o evangelho. Logo, ou nós estamos acreditando que os mortos vêm nos visitar e temos medo dos mortos, dos espíritos, e que eles influenciam diretamente a nossa vida, ou nós acreditamos naquilo que Jesus falou, que é impossível esta ligação. Por último, então, Jesus fala que nós não podemos, nós não acreditaríamos se os mortos viessem falar conosco. De fato, todas as vezes que alguém chega dizendo... E a gente se contém para não dar risada, né? Mas todas as vezes que alguém chega até nós para dizer que viu um fantasma e que o fantasma falou tal coisa, a pessoa chega tremendo, morrendo de medo. Ou seja, não acredita naquilo que se fala. Por quê? Porque a nossa única crença deve ser em Cristo e Cristo ressuscitado. Assim Jesus termina a parábola dizendo: se eles não ouvem, se eles, quem são eles? Aqueles a quem ele dirige a parábola, que são os fariseus, os sacerdotes, o povo em geral, se não acreditam em Jesus, que vai ressuscitar dos mortos, imagine se alguém vier de lá para cá. Que nós devemos acreditar naqueles que anunciam a palavra. Os profetas, eles têm os profetas, eles têm a palavra que o escutem. Portanto, queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é uma explicação muito bonita, mas para nós, como ação concreta de reflexão, é olhar se de fato nós estamos buscando construir já aqui na terra a salvação que nós receberemos na ressurreição. Ou se o nosso coração está tão cheio de bens materiais, tão cheios do egoísmo e de outras coisas, que nós não conseguimos olhar para aquele que sofre. Então, na prática, a nossa reflexão vai nessa linha. Estamos sendo como rico, egoísta, e achando que porque temos bens, porque temos saúde, somos melhores, somos mais abençoados que os outros que têm menos, e aí nós estamos compartilhando daquela teologia da prosperidade, que diz que quanto mais eu tenho que ter, ou eu comungo de fato da partilha dos bens e do auxílio, do socorro aos mais necessitados, e vejo então na pessoa do mais necessitado a pessoa de Jesus Cristo, e aí a minha obra de misericórdia, que é a caridade, funciona. Nós sabemos que é isso então que nos levará ao paraíso, entre tantas outras coisas, essa prática da caridade. Então que nós possamos no dia de hoje refletir: estou sendo egoísta, pensando apenas em mim, não compartilhando e não partilhando os meus bens materiais, ou estou buscando a salvação também, não preenchendo o meu coração apenas com os bens materiais, mas com aquilo que Jesus de fato vem me ensinar a cada dia. Que nós possamos então, seguindo o exemplo de Jesus, compartilhar os bens. E saibamos, a salvação não está garantida. A nossa vivência aqui nesse mundo é que nos garante a salvação. Que nós possamos um dia todos festejarmos no céu, na ressurreição. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.